Um novo episódio do I9 Podcast está no ar. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, o Padre Sebastião José Goulart, pároco da Paróquia Santana de Laranjeiras do Sul. E a partir de agora a gente vai bater um papo com ele para falar das coisas da igreja e da vida. Padre, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É uma alegria recebê-lo e oportunizar os nossos telespectadores de ouvi-lo e vê-lo nesta noite. Obrigado, Padre. Eu que agradeço, Luiz Roberto, pelo convite. É uma oportunidade estar aqui falando, com os telespectadores, com os nossos amigos e fazendo esse bate-papo legal aqui no I9. Maravilha. A gente vai ver o padre de uma perspectiva diferente daquela que a gente costuma ver na igreja, né? Um padre jovem, solto e inteirado com as questões do cotidiano. Padre, a gente vai ouvir sobre várias coisas dessa vida, né? Vai ouvi-lo sobre os pecados, a religião, a presença do jovem ou a ausência do jovem na igreja. Podemos explorar tudo isso, Padre? Vamos lá, Vamos conversar. Tá bom. Padre Sebastião Goulart, portanto, conosco nesta edição do I9 Podcast. Muito obrigado pela presença, fiquem conosco até o final, vai valer a pena ficar aqui com a gente nesse bate-papo. O I9 Podcast está no ar, chancelado por um timaço de patrocinadores que são eles: Rinaldi Postos de Serviços, Autobras, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil, Prefeitura de Marquinho, acesse marquinho.pr.gov.br, Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. E Chaves Miller, tudo em chaves e carimbos. A partir de agora, então, a gente vai bater aquele papo gostoso e franco com o Padre Sebastião Goulart, que nos dá a honra da sua presença aqui no I9 Podcast. Quanto tempo o senhor está em Laranjeiras do Sul, Padre? Então, Luiz Roberto, vai fazer 9 anos em novembro. Eu cheguei em Laranjeiras do Sul dia 5 de novembro de 2021. O senhor é nascido aonde? Eu sou nascido numa cidade... Você entende inglês ou não? Eu vou falar inglês. Pode falar inglês. Pode falar. Eu sou de New Tebes. Nova Tebas. Oh, você entende inglês, né? Muito bem. O gentílico de Nova Tebas é Nova Tebense? Nova Tebense. É uma cidade ali da região de Campo Mourão, não é? Ela está entre Campo Mourão e Pitanga, mais próximo de Pitanga. Inclusive, Nova Tebas era distrito de Pitanga. Quando eu nasci, não vou falar quando, porque não vou falar a minha idade aqui agora, quando eu nasci, Nova Tebas pertencia a Pitanga, era um distrito de Pitanga. Padre, o senhor é jovem demais para ser chamado de senhor e padre para ser chamado de você. Como é que a gente faz, né? Olha, Luiz Roberto, eu não me preocupo muito assim, com isso, né? Eu sei de padres, inclusive, que não gostam que chamem ele de senhor, não, né? Daí tem aquela expressão, senhor está no céu, né? Uhum. Eu brinco, mas o respeito está na terra, né? Pode brincar assim, né? Claro. Mas então, não me importo. Você, senhor, isso não... Eu sou bem de boa com essa questão do tratamento. Maravilha, isso é muito bom, Padre. Isso aproxima o senhor das pessoas e as pessoas da igreja, né? Exatamente. Essa não formalidade, né? O excesso de formalidade afugenta um pouco as pessoas, né, Padre? É claro que, assim, Luiz Roberto, somos pares o tempo todo, mas há momento de mais formalidade, né? Isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar, claro, você tem um momento mais de formalidade, claro, né? Mas como diz a minha mãe, né? Às vezes quando os netos chegavam, vó, você tal coisa, eu falava, você não, eu não sou tua irmã, né? Eu sou tua avó, né? Então, assim, então há momentos que eu acho que o tratamento mais formal, como a gente costuma dizer, um tratamento de respeito, cai bem em alguns momentos. Mas
Isso é bem de boa. Na minha área, por exemplo, na faculdade de jornalismo, a gente aprende, né, que quando você vai entrevistar uma autoridade, seja um juiz, um prefeito, um vereador, independente da idade, sempre o tratamento é de senhor, né? Tem um humorista que é de Campina Grande, na Paraíba, que ele tem um verso que ele fala assim: padre, prefeito e doutor, os cabra mais entendido, isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Que legal. É isso, padre? Pode ser, né? Pode ser. Eu fiz uma reflexão desse verso. Eu não tinha escutado ainda, né? Tenho que tentar entender, interpretar esse verso. É Gessie Quirino. Então ele quer dizer que na cidade pequena, os cabra que mais entendem das coisas e que mais devem ser respeitados são o padre, o prefeito e o médico. Padre, prefeito e doutor, os cabra mais entendido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Eu vi que o senhor é respeitadíssimo e também bastante procurado o dia que eu fui lhe convidar para essa entrevista. Muita gente ali, o senhor atende bastante, né? O cotidiano do padre, ele transcende ao altar, né? Exatamente. Tem uns que pensam que o padre só reza missa, né? Acho que o serviço do padre é rezar missa. Aham. Se fosse só as missas, era muito fácil, né? Era bem de boa, né? Mas, igual você falou, eu tento, assim, tirar na segunda-feira. Eu costumo brincar que a segunda-feira fosse o meu sábado. Então, na segunda-feira, eu tiro um pouco o pé do acelerador, eu tento cuidar um pouco das minhas coisas, né? Resolver as coisas mais pessoais. Mas isso quando é possível. Aham. Porque às vezes não é possível, né? Às vezes você faz um plano, mas depois acontecem coisas que mudam. A terça-feira também, quando possível, é o meu dia de folga. Mas quarta, quinta, sexta, de modo especial, eu atendo no escritório. Claro, se precisar atender na segunda e na terça, claro que atendo também. Mas eu procuro não ter agenda fixa segunda e terça. Eu faço a minha agenda na segunda e na terça. Aí quarta, quinta e sexta, a agenda fica por conta já do escritório paroquial. E sábado e domingo, basicamente, estamos envolvidos com as celebrações no interior, mais rezando missa, né, nas comunidades do interior e também na cidade. Uhum. Padre, o senhor falava que está há 9 anos em Laranjeiras do Sul. Nós sabemos que os padres não ficam eternamente no mesmo lugar, que há uma transferência para cá, para lá, o pastorado, né, que chama, né? Tem que ter essa coisa meio mambeme. Como é que o senhor encara isso, o fato de um dia ter que deixar para trás todo um trabalho, toda uma identidade criada com uma comunidade? Como é que é isso? Antes de tudo, fazer uma brincadeira com você, porque você fez uma profecia na tua fala e você não se deu conta. Você falou assim que eu já estou aqui há 9 anos, né? Na verdade, eu estou há 4 anos. Então, você colocou 5 anos a mais. Quem sabe que pode ser uma profecia que eu fique 9 anos aqui em Laranjeiras do Sul? É que eu entendi anteriormente, o senhor falou 9 anos. Talvez, se eu falei no início, então já vamos corrigir aqui mesmo. Porque 9 seria um tempo muito grande, né? Mas não é impossível. É. Não é impossível. Hoje, a média de um padre ficar na paróquia ele é média de 6 anos. Aham. Mas nada impede que fique mais de 6 anos. Eu tenho 12 anos de padre e nunca fiquei mais de 3 anos na mesma paróquia. Então, em Laranjeiras do Sul, completa em novembro 4 anos. Então, já está indo além, né, dos outros tempos que eu fiquei em outras cidades. Mas tem padre que fica 10 anos, até mais, e como às vezes fica menos. Mas a média, a proposta inicial que fosse de 6 anos, pelo menos, para o pároco, né? Quando aquele que tem o título de pároco, ficar pelo menos 6 anos na paróquia. Que é o seu caso, né? Que é o meu caso. Uhum. Padre, a diocese de Laranjeiras do Sul, ela era gerida pelo movimento xaveriano. O senhor veio para cá numa época de transição, né, em que passaram os diocesanos a conduzir a nossa diocese. Eu estou correto? Sim, às vezes só esses termos de igreja, esses termos canônicos, né, às vezes é um pouco meio, não sei se posso dizer emblemático, não sei lá. É só para dizer assim, na verdade não seria, né, movimento xaveriano, seria uma congregação. Certo. Seria uma congregação, chama uma congregação missionária. Então, que ficaram aqui por 60 anos. Aham.
essa mesma congregação. E eu sou o padre da transição, de fato, porque é o primeiro diocesano que assume aqui a paróquia Santana de Laranjeiras do Sul. Talvez antes, mas eu creio que não, porque Santana tem mais de 90 anos de paróquia. Então, os 30 anos anteriores, talvez pode ter passado um padre diocesano aqui, né? Tempo que a diocese de Guarapuava nem existia. Pertencia a outra diocese, né? Há um fato muito interessante, porque a paróquia Santana ela foi fundada no dia 24 de novembro de 1933. E a cidade foi emancipada no dia 30 de novembro de 1946. 13 anos depois. 13 anos depois. Isso é uma curiosidade. Laranjeiras do Sul foi considerado diocese. Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso. Laranjeiras do Sul ela foi considerada diocese de Laranjeiras do Sul. Então, como fosse sede da diocese, porque nossa cidade, como você falou, ela é antiga, né? Sim. Enquanto paróquia, hoje já sede de 33, estamos com 92 anos, faz agora em novembro, né? Então, antes de ser município, já tinha paróquia. Já tinha paróquia, é bem isso, exatamente. Padre, o senhor hoje, comanda, então vou falar do aspecto físico da igreja. Sim. O senhor está alocado num símbolo maravilhoso, talvez o nosso maior símbolo, independente da religião da pessoa, a verdade ela é absoluta. A Igreja Matriz Santana é um dos maiores símbolos arquitetônicos de Laranjeiras do Sul. E o senhor chegou e já deu um tapa no visual da igreja, né? Com a reforma da praça, como é que foi aquilo? Tem que ter um pouco de ousadia, porque tem gente que gostou e tem gente que não gostou, né? No início alguns não gostaram, mas eu creio que hoje todos estão gostando, né, de ver a praça da forma que está, né, Luiz Roberto? Então, na verdade foi mais por necessidade, não foi por vaidade minha e não foi algo só meu, né, o padre quer. Porque eu ouvi muita gente, sabe? Muitas pessoas iam falar, padre, olha, nossa igreja é muito bonita, mas a praça está assim, né? Aquela história. Falando, vamos mudar? Vamos. Até porque ela estava desmoronando umas partes ali. Então não tinha como consertar algo que estava naquela situação. Então partimos para a ideia de desmanchar tudo e refazer novamente, reconstruir novamente. Foi o que fizemos e deu uma cara mais bonita, né, para nossa igreja. Eu digo para a cidade, né, cá entre nós. Ficou muito bonito. Padre, eu preciso lhe confessar, né, já que eu não vou ao confessionário, eu faço uma confissão pública aqui. Eu frequento muito pouco a igreja. Eu liguei para minha irmã, que é mais frequentadora assídua da Igreja Católica, para saber mais do senhor. Aí ela falou assim, eu conheço pouco o Padre Sebastião, o que sei é que ele melhorou a igreja em Laranjeiras do Sul em todos os aspectos. Como é que o senhor recebe uma informação dessa? Olha, o que eu vou te dizer, Luiz Roberto? Primeiro que assim, não é querendo ser humilde aqui, né, mas primeiro que a gente não faz nada sozinho, eu gosto muito dessa ideia, é claro. Nós chegamos aqui em Laranjeiras, falo nós porque nós somos um trio, sempre trabalhamos em 3 até 4 padres aqui, né? Então gosto sempre de destacar isso porque o trabalho de evangelização sempre foi composto por 3 padres, né? E todos os 3 colaboram muito com isso, né? Ajuda muito. Mas assim, nós chegamos aqui no momento de transição, porque, não de transição, mas um momento difícil, que era a pandemia. Está no momento da pandemia, então todo mundo com medo. E chegou um momento que estava voltando. E é claro que eu não conhecia antes, eu não sei como que era antes, eu não posso querer fazer... Claro, vocês que são daqui da cidade, que acompanham toda a história, pode observar algumas coisas. Mas assim, eu fico feliz em saber que eu pude colaborar e posso colaborar. O triste seria ouvir assim, nossa, o padre chegou aqui em Laranjeiras do Sul, o povo fugiu da igreja, daí dava uma sensação triste, né? Mas as pessoas olham, acham, melhorou, ou a participação, porque a gente vem para ajudar, vem para colaborar, sem falar, se for para atrapalhar eu não quero, né? Eu quero vir colaborar. E graças a Deus o povo respondeu bem, né? Houve só uma provocação, tipo, eu provoquei, né? Falando no sentido positivo, vamos fazer isso, vamos melhorar tal coisa, e o povo abraçou a causa. Até porque o padre não faz nada sozinho mesmo, né? É mais fácil o povo fazer as coisas sem o padre do que o padre
sem o povo, né? Não tem como. Então, Laranjeiras do Sul é espetacular nesse sentido. É um povo acolhedor, um povo de fé, de devoção. Então, eu diria assim que fica muito fácil trabalhar num lugar igual Laranjeiras do Sul, que você provoca, fala, vamos fazer tal coisa? Vamos, né? E daí no final sai tudo perfeito. Eu ouvi comentários elogiosos a seu respeito no tocante à criatividade. Por exemplo, é verdade que o senhor criou um leilão por conta da festa de Santana e com isso aumentou a arrecadação da festa, padre? Então, olha, nós temos que ter... Primeiro é que o Espírito Santo, né? Vamos trazer lado religioso, o Espírito Santo, ele é criativo, né? Deus é criativo, né? Portanto, já começa a história da salvação falando de Deus criando, né? Deus cria, né? Deus é criador, e por que não dizer que Deus também não é criativo? Então, nós temos que sempre estar buscando, rezando, pedindo a luz do Espírito Santo para ter criatividade. E olhando para a beleza, né, de Laranjeiras do Sul, a riqueza de Laranjeiras do Sul, né? Graças a Deus é uma região rica, né? Produtiva, e vendo tantas coisas boas que pode acontecer em Laranjeiras do Sul, a potência que tem, né, nossa cidade, falamos, vamos, né, ser um pouco ousado, vamos chegar aos pecuaristas, desde os pequenos e os grandes, vamos pedir gado para dar aquele up, né, aquela levantada nos fundos aí para a igreja. E deu certo. Uhum. Foi muito bem recebido, assim, né? Então, para o leilão entrou ali 54 cabeças de gados para o leilão. Mas teve muito mais doações, onde as pessoas preferiram já dar o valor do animal em dinheiro, né? Então, entre gado e ovelhas, chegou ali umas 130, passando, né? Muito animais. bom, muito bom. Foi muito bom. Padre, ao longo dos tempos, a Igreja Católica ela foi criticada nessa questão de arrecadações do dinheiro e da má versação de seus recursos, que é uma instituição rica, isso e aquilo. Mas a verdade é que há muitas ações desenvolvidas ao redor do mundo que, se não fosse a Igreja Católica, elas não aconteceriam. Asilos, instituições de saúde, instituições de caridades diversas. Como é que o senhor recebe e convive com essa crítica, mesmo sabendo dessa realidade? Então, sabe, Luiz Roberto, se eu olhar a história, tivemos muito erro na história, Uhum. e não só na Igreja Católica, mas em todas as outras, como que eu posso dizer, nos outros lugares, outros meios, né? Não só na Igreja Católica. Claro que teve muito erro, sim. Primeiro porque a gente fala a Igreja Católica, ela é santa, ela é divina, porque o seu fundador, né, Jesus, é santo, é divino. Mas ela é pecadora porque quem está à frente ali é o ser humano, e o ser humano é frágil, é fraco, ele erra. Às vezes, quando você coloca o seu querer, né, coloca a tua vontade acima, aí fica mais difícil. Então, reconhece, teve erro, muita história. Mas, se for olhar o lado positivo, né, de tantas coisas boas que aconteceram, né, igual você falou, os hospitais, a parte da educação, né, as universidades, até a parte científica, muitos padres foram cientistas, né? Às vezes a igreja até não compreenderam eles no momento, como Copérnico, Galileu Galilei e tantos outros, né? Então a igreja ela abriu para a ciência e tantas coisas. Só que às vezes nós ficamos presos só na parte feia, na parte suja, vamos dizer assim, da igreja, e esquece de olhar quanta beleza. Então nos dias de hoje, vamos pensar assim, aqui em Laranjeiras do Sul, alguém fala, mas precisamos de dinheiro? Eu falo, precisa no sentido assim que tudo que nós fazemos, tudo. Hoje em dia, você não... Para mim vir de casa até aqui, ou eu tinha que vir a pé, né? Ou eu tinha que pegar o carro, né? Então você já sai, você gasta um pouquinho, né? Então você vai fazer... se você olhar aqui toda a dimensão da nossa igreja, assim, fala estrutural, para manter isso já é um pouco difícil, né? Então... Você sabe, quem tem a sua casa, para você manter uma casa hoje em todo sentido, tem custo. Imagina o tamanho das nossas estruturas aqui em Laranjeiras do Sul, para manter, e as melhorias que vão acontecendo, né? Se nós for olhar quantas coisas boas que já aconteceram, e tem para acontecer, né? Se for falar de projetos que nós temos aqui, sonhos, tem muitas coisas que podem ser feitas. Portanto, a gente tem que administrar com responsabilidade, né? Claro, lógico. Isso não é só na igreja, qualquer administrador tem que administrar com responsabilidade, porque...
Você administrar o teu dinheiro, você administra do jeito que você quer. Agora, administrar dinheiro público, né, dinheiro dos outros, daí exige mais responsabilidade. Toda a vida. Padre, a Igreja Católica, antes dessa leva de novos padres que a gente vê atuando por aí, você, na igreja, você encontrava celebrações conduzidas por um sotaque muito carregado, ou versando para o italiano ou para uma língua latino-americana, o espanhol, né, por exemplo. O espanhol do México, da Argentina, e o padre sempre tinha dificuldade da comunicação da língua propriamente dita. Isso deixava a gente mais longe da celebração, né, do raciocínio, do sermão. Essa mudança, esses padres jovens, eles minoraram essa deficiência, né? Então, essa é uma questão, a gente tem que ter até um pouco de cuidado ao falar, né, Luiz? Aham. Primeiro que um dia até alguém brincou assim, nossa, padre, agora a gente vem na igreja, brincou não, falou sério, agora a gente vem na igreja e entende o que os padres falam, né? Eu falei, isso agora deu medo então, né? Porque quando não entende, você pode falar qualquer coisa, ninguém entende mesmo, né? Então agora se entende, tem que cuidar do que fala, né? Já que entendem, né? Mas eu respeito muito, você tem que ter cuidado porque Laranjeiras do Sul ela deve muito aos padres estrangeiros, né? Porque Aham. se ela foi sempre conduzida por padres estrangeiros, basicamente, igual você falou, italianos e grande parte mexicanos mesmo, né? Uhum. Padres do México por causa da congregação que era dos padres xaverianos. Mas assim, apesar da comunicação que não era a melhor, mas foram padres assim, muito santos, muito honestos, né? Uhum. Porém, no momento atual, talvez exigia um pouco mais essa questão da comunicação mesmo, né? Porque os mais idosos até, que era a nossa região aqui, enquanto nossos fundadores aqui, grande parte são italianos, né? Eles gostavam disso. Uhum. Inclusive até o povo estranhou, né? Porque quando eu cheguei aqui a primeira vez, de onde que o senhor é, padre? Ah, eu sou de Nova Tebas. Ah, mas ali de Nova Tebas, é tipo assim, né? É Uhum. normal, de onde será? Eu sou da Itália, sou de uma cidade assim da Itália, vim do México, né? Dava aquele peso maior. Aham. Só que a enculturação é mais difícil, né? Era ruim para o povo e também não era fácil para os padres que vinham de fora ter que se enculturar. Eles aprendiam o português, mas não conseguia falar claramente, né? E isso dificultava um pouco, claro que a linguagem. Mas tem que ter cuidado para a gente não desprezar tudo aquilo que, né, que foi construído. Inclusive, quando se fala de padre idoso, eu brinco assim, ó, não vou falar do padre idoso, não. Porque daqui a um tempo eu também vou ficar idoso, né? Aham. Daqui a um tempo vão falar de mim também, vão pensar assim. Claro. Então, mas eu entendo a tua pergunta, porque para o povo é mais difícil. É muito melhor você chegar num lugar que alguém fala e você compreende claramente o que está sendo falado, do que quando você tem que ficar tentando interpretar o que está sendo falado, né? Eu digo a dificuldade da compreensão litúrgica mesmo, a compreensão da oralidade, da verbalização daquilo que se queria dizer. Não que a mensagem não fosse boa, né? Sim, sim. O padre que mais talvez tenha marcado, nós temos aqui padres que marcaram história em Laranjeiras, o padre Silvano, por exemplo, né? Tinha um padre italiano, me foge o nome dele agora, eu vou lembrar daqui a pouco, que também ficou por muito tempo aqui em Laranjeiras do Sul, Padre Gianni. E o padre Giovanni Mesadri. Inclusive, quando nós começamos, a I9 foi lançada, ela foi lançada numa revista impressa. E um dos nossos primeiros entrevistados foi o padre Giovanni, passando uma mensagem, falando abertamente com os jovens. Não sei se o senhor teve contato com essa entrevista na revista. Sim, sim, eu tive esse contato. E falando dele, assim, rapidamente, ele esteve aqui há poucos dias também, né? Ele passou por aqui, Eu né? fiquei sabendo. Ele esteve por aqui, né? Já com seus acho que 80 e poucos anos, né? Mas muito lúcido, né? Um padre muito, muito bem lembrado aqui na Laranjeiras do Sul. Ele teve nas celebrações por conta de Senhor Bom Jesus, Exatamente, em Campo Mendes. esteve ali. Muito legal. Padre, como é que está a relação da igreja com o jovem hoje? Então, nós temos muitos jovens aqui em Laranjeiras do Sul, né? Nossa igreja, eu falei, é uma igreja jovem. E para lidar com o jovem, você precisa, de fato,
falar um pouco a linguagem deles, né? Uma das minhas preocupações, inclusive, digo para você que eu estou na missa, que eu estou fazendo as minhas reflexões, a minha pergunta: será que as pessoas do outro lado eles estão entendendo o que eu estou falando? Será que a mensagem está chegando ao ouvido deles? Será que a pessoa que veio na missa hoje, ela vai se sentir motivada para voltar domingo que vem novamente, né? E aí tu percebe que principalmente, bom, os 3 horários de missa do domingo, mas a missa de domingo à noite é muito jovem. Então uma forma que você pode falar a linguagem dos jovens, né? Atualizar, né? Porque você não vai inventar nada. Tem uma expressão que fala assim: o rosto de Deus é jovem também, né? Ele continua vivo no povo que é seu. Então, se nós quisermos que a nossa igreja seja uma igreja jovem, o jovem também precisa de ser igreja, né? O jovem tem que estar presente. Então, tentamos o máximo possível, né? Hoje nós temos grupos de jovens aqui, Jornada Jovem, onde traz muitos jovens. Temos o JDS também, que é um grupo de jovens. Temos os jovens que seguem o carisma xaveriano, né? Movimento Jovem Xaveriano. E temos outros grupos, então, a gente vê muito isso, essa presença da juventude na igreja, né? E isso também tem a ver, os outros padres também. O padre Anselmo é muito jovem, né? Tem essa facilidade de interagir com os jovens. O padre Haroldo, que está conosco também, brincadeiras à parte, só brincando aqui, né? Não pode perder a piada. Ele está mais acabado do que eu, né? Mas ele é mais novo do que eu de idade, né? E então, depois ele vai escutar, ele vai me xingar, né? Mas assim, para dizer que nós temos hoje aí 3 padres jovens, né? Dos 3 eu sou o mais velho, né? Então é eu, depois o padre Haroldo e o padre Anselmo. Isso facilita, né, na comunicação. Não que você vê um padre idoso ali no presbitério não vai cativar. Claro que cativa, né? Talvez até mais do que o jovem. Mas traz um pouco mais essa dinamicidade, esse estilo jovial para a comunidade. Eu acho que acaba atraindo mais jovens também, né? Aham, eu acho que sim. E é bonito ver os jovens hoje em Laranjeiras do Sul. Nossa, é fantástico ver né? a participação. E que povo bonito que é o povo de Laranjeiras, né? Bonito eu falo de todos os aspectos, físicos e de coração, né? É um coração mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda, né? É um povo bom, né? Quando o senhor fala jovem, jovem quanto? O padre mais novo aqui tem quantos anos, mais ou menos? O padre Anselmo tem 33 anos. É jovem, né? 33 anos. É bem jovem. E penso eu que o padre Haroldo deve estar aí uns 38 anos de idade, acho que é a idade dele. Adulto não tem nenhum. Não, tudo jovem, tudo jovem. Padre, daqui a pouco nós vamos falar de um desafio que eu acho que a igreja deve estar enfrentando. O senhor falou antes da pandemia que foi um desafio, foi preciso se reinventar, etc e tal. E agora a gente tem o advento das redes sociais, do mundo virtual, né? O jovem nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, eles que garantem a qualidade do i9 Podcast, Rinaldi Postos de Serviços e o Shell Select, Autobras, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Prefeitura de Marquinho, aqui tem progresso e o futuro acontece. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. E Chaves Miller, tudo em chaves e carimbos. Padre Sebastião, rede social. As pessoas estão vivendo um universo paralelo desse mundo real. Como é que a igreja faz diante dessa situação, padre? Então, esses dias, inclusive, semana passada, teve um encontro que aconteceu na cidade de Ponta Grossa, onde os padres do Paraná, não todos, inclusive eu não fui, mas tinha média de 10 padres por diocese, num encontro formativo, que o tema justamente era esse, sobre esse mundo digitalizado, a digitalização, né? Hoje aí as redes sociais. E, de fato, hoje, as redes sociais é uma bênção, assim, é uma bênção, portanto, nós não conseguimos hoje, basicamente, viver sem ela. Ela é uma bênção. Só que
também, se nós não soubermos lidar com ela, ela pode se tornar uma perdição, né? Uma maldição, vamos pensar assim. Mas hoje, para a igreja, inclusive agora, me fugiu agora, mas é por esses dias, que vai ter a canonização de um jovem que morreu com 15 anos, 15, 16 anos, que é o Carlo Acutis, né? E ele usou muito das redes sociais para evangelizar. Então ele usava das redes sociais para evangelizar. Então, as redes sociais têm suas dificuldades, né? Hoje, com a inteligência artificial, de modo mais ainda, inclusive o Papa Leão XIV está para lançar alguns documentos nesta linha aí mesmo da inteligência artificial, porque hoje você, nas redes sociais, você não consegue entender o que é de verdade, o que é de mentira, né? Vamos pensar assim, né? Mas é um meio, assim, que hoje atrai os jovens, então você tem que tentar explorar isso, né? Já que todos os jovens estão com o celular na mão, não só os jovens, mas hoje basicamente todas as pessoas. Então, enquanto você vai ficar ali criticando as redes sociais, tem que usar dessas redes sociais para atingir os jovens, para atingir as pessoas, né? Então, é um instrumento que está nas nossas mãos, agora precisamos saber usar. Ela faz muito bem, porém também faz muito mal, né? Depende do nosso juízo diante desses meios de comunicação. Depende do movimento da gente, né? Exatamente. Nós estamos usando a rede social para falar com as pessoas agora, né? Exatamente. Então não podemos demonizar, né? Porque ela tem, obviamente, um viés positivo também. Tem uma historinha aqui que faz lembrar sobre isso, né? Rapidamente falando, que uma vez o patrão, né, mandou seu funcionário ir lá no açougue e buscar a pior parte, né, de um animal que representasse, né, para trazer para ele. Ele foi e trouxe uma língua. Ele justificou assim que não em si do animal, mas ele fez uma reflexão sobre a língua, que a língua era a pior parte porque a língua ela destruía pessoas, tal, né? Ele falou que a língua seria a pior parte. Aí falou, então tá bom, agora você vai voltar no açougue e vai trazer a melhor parte. Ele voltou com uma língua também, sabe? Deu o patrão, mas como assim? Você trouxe a língua dizendo que era a pior parte, agora você me volta com a língua dizendo que é a melhor parte. Falou, também é a melhor parte. Depende de como você usa, né? Então, foi assim, isso que eu lembrei de fazer essa comparação, né? As redes sociais é a melhor parte, muito boa, e pode ser a muito má. Depende de como que eu uso ela, né? Eu posso usar para fazer o bem, e se eu quiser também usar para fazer o mal, hoje com as fake news, tantas coisas aí, se destrói a vida de muitas pessoas. Exatamente. E tem um detalhe, padre, as redes sociais, elas facilitam a resolução, entre aspas, de muitos problemas. A rede social resolve de forma fictícia problemas reais. Por exemplo, relacionamentos. Hoje em dia, os casais terminam um relacionamento, um mês, uma semana, 15 dias depois, cada um já se arrumou com outra pessoa. Como se fossem questões... os relacionamentos são líquidos, cada vez mais líquidos. Não é que a pessoa saiu e já agiu com rapidez. Ela estava resolvendo o problema dela aqui, no celular. Exatamente. Cá entre nós, fazendo quase que uma brincadeira aqui, mas é muito real. Nós que somos quase da mesma geração, vamos pensar assim, para arrumar uma namorada, dava trabalho, né? Você tinha que ser muito corajoso, né? Chegar na moça e se manifestar, se revelar, e o cara tinha que ser muito firme para ter essa coragem. Ou você tinha que usar um intermediador ali, né? Um amigo, uma amiga, para mandar o recado para a moça e falar que você estava afim e tal. Então, era bem burocrático a situação, né? Era bem burocrático, não era fácil não, cara. Era sim. Agora hoje não. Hoje você já entra lá no Instagram, lá, vê se se interessou pela moça ou lá pelo rapaz, entra no Instagram, vê lá como que é, e às vezes já deixa até o número do celular lá, então você entra em contato, e a distância é muito mais fácil, você brigar com alguém à distância, falar coisas à distância, frente a frente é mais difícil. E então, assim, facilitou, claro, até para os relacionamentos, só que também, igual você falou, deixou os relacionamentos mais líquidos, mais fragilizados, né? Isso é difícil. Ô padre, uma traição começa pela rede social ou uma curtida mal intencionada, um likezinho mal intencionado já é traição? Olha,
é difícil às vezes você entender até que ponto. Por isso que eu falo assim, ó, os símbolos, né, as curtidas, é emoji que fala emoji? É, tem um foguinho ali e tal. Talvez assim, tem que saber o que a pessoa quis dizer com aquilo, né? Porque mesmo fora das redes sociais, se você passa educadamente para uma pessoa e fala bom dia, boa tarde, um oi, um opa, tem pessoa que ela já vai achar que aquilo ali foi uma indireta, vamos pensar assim, né? Às vezes simplesmente você foi educado. E nas redes sociais, conforme o que você ali coloca ali, a pessoa já pode entender que aquilo foi, né, uma indireta, né, uma provocação. Pode ser que seja de verdade, mas até vai muito da interpretação da pessoa que está ali, né? De repente, eu falo por mim, não sei se porque eu sou padre, é natural que eu coloque algumas coisas nas redes sociais, enche de coraçãozinho. Agora eu vou ficar me iludindo que todo mundo aqui lá é pessoas que, né? Então eu acho que assim, é um sinal de carinho também, de respeito. Aí vem muita questão como diz, da mentalidade de cada um, né? Da malícia de cada um, né? Como você entende aquilo? Pro lado da malícia, pro lado da amizade, né? Ou tem pessoas vendo a simplicidade, às vezes nem sabe o que aquilo significa também e coloca ali, mas pode começar ali uma traição já pelo, né? Igual você falou, às vezes uma curtida ali, pergunta, mas por que eu curti aquilo? Qual que foi o objetivo dessa curtida, né? É um amigo, é uma amiga, né? O porquê? O que eu estou querendo com isso? Então, é difícil decifrar hoje, é né? difícil decifrar, né? Mas tem que saber, quem é casado, cuidado, né? Não vai ficar curtindo lá não, que vai dar briga, né? A infidelidade tá em alta, né, padre? Olha, Luiz Roberto, o que eu vou te dizer, cara? Eu não sei se eu vou dizer que está em alta. Eu acho que sempre houve infidelidade, né? Sempre houve. Talvez hoje está mais fácil, né? Hoje está nessa mesma linha, essa reflexão das redes sociais ficou muito mais fácil. Mas sempre existiu. Porém, era mais difícil para você chegar a praticar a infidelidade, se assim podemos dizer, né? Dava mais trabalho. Dava mais trabalho. Então hoje tá mais prático, tá mais fácil para fazer isso. Hoje tá no bolso, né? Exatamente. Né? Você tá onde ali, então ficou bem mais fácil. Antigamente é mais difícil. Então, claro que existe infidelidade, mas existe pessoas fiéis também, né? Então, eu não sei se dá para dizer assim que hoje está em alta, né? Eu posso estar aí até provocando alguém, né? Mas existe infidelidade, mas existe muitas pessoas fiéis também. Inclusive, voltamos a falar dos jovens. Às vezes a gente tem uma ideia errada dos jovens, e muito errado. Porque o jovem, as aparências enganam, né? Então você pode olhar para um jovem e achar que ele é uma coisa que ele não é, e assim vai, né? Então você pode achar também, existe muita infidelidade? Talvez eu penso que sim, mas eu posso fazer um julgamento errado também, né? Eu não posso ir pelas aparências, às vezes as aparências enganam. Com certeza. Padre, eu acho que o jovem hoje, ele tá mais focado na espiritualidade e menos na religião. Isso é bom ou é ruim? Então, esse é um tema bem problemático, sabe? Não só o jovem. Hoje está uma onda, vamos dizer assim, de pessoas que falam que quer a espiritualidade, uns que falam até que quer Deus ou quer Jesus Cristo, mas não quer a religião como instituição. Hoje tem até um termo falado dos desigrejados, né? Desigrejado. Eu quero Deus, eu quero Jesus Cristo, eu quero a espiritualidade, mas eu não quero a igreja, não quero uma igreja. Se você for perguntar para algumas pessoas, qual igreja você participa? Vamos falar, eu sou da igreja evangélica, mas qual igreja evangélica? Até porque tem tantas. Ou eu sou católico. Não sou nada, eu só tenho fé, só acredito. Ou como também tem muitos que não acreditam. Mas eu acho que, olhando assim, não é porque eu sou padre não, mas é um problema hoje só querer buscar uma espiritualidade. Mas qual espiritualidade? Que espiritualidade é essa, né? Eu não posso ter uma espiritualidade desencarnada, desenraizada, vamos pensar assim. Né? Sem direção. Sem direção, né? Então, porque eu posso buscar, não vamos entrar no mérito da nossa conversa aqui, mas tem muitas espiritualidades por aí que talvez pode confundir um pouco, né? Então tem que...
Padre, eu sou de família católica, fui batizado, crismado e doutrinado para frequentar a igreja, mas eu confesso que eu não vou à igreja com frequência. Eu devo dizer que sou católico? Ai, 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 né? Então, é, ser, ca- ser católico, primeiramente, se dá pelo seu batismo. Se você foi batizado na igreja católica, você pertence à igreja católica. Mas de ser um católico não praticante, não participante, mas não deixa dizer que você não seja católico, né? Se você foi batizado, e até a gente usa uma expressão, eu professo a fé católica. O que é professar a fé católica? Por exemplo, tem uma oração que só os católicos rezam, pelo menos deveria só os católicos rezarem, que é a oração do creio. Porque na oração do creio, vai dizer, né, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, então essa é uma profissão de fé católica. Aham. E mas assim, por mais que você não participa assiduamente, mas vai se você, não, eu sou católico. Nem que seja só o católico da IBGE, como a gente chama, né? O católico da IBGE, né? Mas é o que faz você ser católico é o seu batismo, é isso Uhum. que vai te dar pertença a esta igreja. Mas uma pergunta, se responde você quiser. Agora vamos mudar a entrevista aqui agora, vamos mudar a entrevista. Manda lá, padre. Não, você disse que você não vai muito na igreja. É, não vou, É, infelizmente. você costuma frequentar muitos outros lugares? Você gosta de estar muito no meio do povo? Não, eu sou muito caseiro. O ambiente que eu mais frequento é, de fato, a minha casa. Vou muito pouco em outros lugares. Eu fiz essa pergunta porque é natural que eu escuto, às vezes, esposas falando: ah, meu marido não vai para a igreja. Mães falando: ah, o meu filho não vai para a igreja. Eu pergunto: mas aonde que ele vai? Uhum. Se é um jovem, ah, ele vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, mas vem para casa. Ou mesma coisa, às vezes é o esposo, ou ele vai para o trabalho e está em casa, gosta de estar em casa, preparando um churrasquinho para os amigos, Uhum. está num ambiente com menos pessoas. Eu falo, será que não é verdade o problema que está que ele não gosta de sair de casa? Porque não é que é, eu não gosto de ir na igreja, porque a igreja é um ambiente com muita gente, às vezes chega É, ali eu não me sinto tão à vontade. Então pode acontecer que algumas pessoas ela não vai, não porque ela não acredita, não porque ela não é católica, mas parece que ela não se sente tão à vontade. aham, Tá entrando na porta da igreja, começa a dar uma ansiedade, né? Você chega ali, né? Então são pessoas que elas são mais retraídas, elas gostam de ficar mais em casa, às vezes vai para o trabalho, mas é um espaço com poucas pessoas. Então, não justificando, né? Porque tem pessoas que ela já não vai porque ela não gosta mesmo. é, Ela vai para todos os eventos, vai para longe, mas só não vai para a igreja. Fala, então, daí o problema está com a igreja. Mas é. às vezes é questão muito própria da pessoa mesmo, né? Eu acho que eu tô perdoado, assim, em partes, pelo seu raciocínio. Baseado em seu raciocínio. Padre, ainda para a gente finalizar essa parte do jovem, é, questão da sexualidade. O jovem hoje não casa sem ter relação sexual. Isso é muito difícil, o percentual é muito pequeno. Antes a gente ouvia muito conselho, sermão sobre o sexo antes do casamento. Hoje, vamos ser sinceros, padre, é muito difícil, é 1 em 1000. A igreja já jogou a toalha, mudou a forma de falar sobre o assunto, de abordar o assunto? Ou continua ainda malhando no ferro frio? Então, você faz as perguntas meio difícil de responder, né? Mas assim, com relação à igreja, vamos partir aquilo que é da igreja agora, eu falo enquanto igreja. Aham. Não mudou, né? O pecado continua o O mesmo. pecado continua o mesmo. Portanto, hoje se fala de você viver a castidade. Porque você pega ali os 10 mandamentos, né, falando rapidamente os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos falam dessa amizade com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos, né? Essa participação da igreja e tal. Os outros 7 já é voltado para o relacionamento humano, né? Família, não roubar, não matar, não pecar contra a castidade. E o que é não pecar contra a castidade? Até só falando rapidamente, existe 2 pecados voltados para essa linha da sexualidade, que o pecado contra a castidade seria quando pessoas não casadas, que sejam os jovens fora do casamento, vivem
uma relação sexual fora do casamento. Então, está pecando contra a castidade. Aí o outro pecado que a gente confunde, que é o adultério. Que o adultério daí seria quando eu casado, eu tenho uma vida dupla. Então, eu estou cometendo adultério. Eu sou casado, tenho minha esposa. E eu estou traindo ela, estou cometendo adultério. Se eu, casado, estou traindo a minha esposa com um jovem, uma jovem, né, solteira, né? Então, ela solteira está pecando contra a castidade. E eu, casado, estou adulterando porque sou casado com, né, tenho minha esposa. Entende o que eu quero dizer? Então, permanece ainda hoje o pecado contra a castidade. Ele não saiu fora de mão. Porém, sabemos que hoje, como eu costumo brincar, né? Parece que hoje você tem que passar pelo test drive primeiro, né? Primeiro tem que passar pelo test drive para depois casar, né? Então, padre, o problema é que ninguém passa no test drive. As pessoas reprovam fazem muitos test drives para depois casar. Ou seja, há uma rodagem grande nisso, né? Aí vem o viés da promiscuidade, né, padre? Exatamente. Aqui nós poderíamos entrar, né, em várias discussões, né, até o porquê disso, né, o porquê que a igreja coloca isso. Então, existem muitas situações, porque, primeiramente, não pode objetizar a pessoa, né, tratar a pessoa como um objeto, né, um objeto de prazer. Então, o sexo em si não tem esta função, né, como às vezes hoje, não só os jovens, mas a sociedade vê o sexo mais como algo de prazer, né. Também, né? Também, não vamos dizer que não, mas ele tem um outro foco, né? Sim. Então, se nós formos olhar hoje, né? Não desviando a tua pergunta, mas e não julgando também, como é difícil quando uma criança que ela foi gerada num relacionamento de aventura, né? Dos casais, é um relacionamento de aventura, surge uma gravidez. Talvez no meio desta aventura, o que acontece muito é um aborto, porque a pessoa não estava preparada e na hora do desespero acaba abortando, que é um pecado grave, e a sequela que fica para a vida, principalmente da mulher, né? Os dois são culpados, mas às vezes fica a culpa só na mulher, né? Porque o fardo fica para ela. Fica para ela, né? O sentimento de culpa e tal. E sem contar que é muito mais gostoso, é muito melhor, Luiz Roberto. Você, né, não sei como foi a tua família, a minha família, por mais que seja imperfeita, mas eu cresci tendo o pai e a mãe do meu lado, os meus irmãos, e agora quando uma criança, ela cresce sozinha, não tem ali o apoio do pai e da mãe, porque foi fruto de uma aventura, quem sofre é a criança. Por isso que a igreja ela é muito sábia. Quando a igreja coloca algumas situações, não é porque ela é antiquada, não, é porque ela sabe que se levar uma vida de qualquer jeito, alguém vai sofrer. Se não for os pais, vai ser uma criança, e tantas situações aí que causam sofrimento na vida das pessoas por causa de desta imaturidade, dessa falta de responsabilidade, de brincar com essas coisas, né? Mas é um assunto muito espinhoso falar sobre isso hoje, confesso para você que volta a dizer, hoje está muito fácil. Antigamente não, antigamente você tinha uma namorada, você ia na casa da moça, dava 10 horas da noite, mais ou menos, quem sabe voltava para casa. Hoje você já dorme, já fica por lá, né? E se acontecer alguma coisa, agora você vai casar, né? Assim, você obrigava a casar. Agora hoje... Nem isso. Nem isso, né? Ô padre, é mais pecado a traição, a infidelidade do que uma relação entre dois solteiros, não casados? Ai, né? Como eu costumo brincar, você tá me apertando sem me abraçar, né, cara? Não, primeiro que assim, Luiz Roberto, é até difícil você falar o que é mais pecado, o que é menos pecado. Eu acho que ambos são pecados, é que a traição fere outra pessoa. Não, eu entendi a tua pergunta, né? Mas só para dizer assim, então às vezes fala assim, mas pecado, tudo é pecado, né? Mas talvez a consequência de um pecado pode ser mais prejudicial, não sei se é a palavra certa, né? Fala, os dois são pecados, né? Um quanto o outro é pecado. Agora, talvez a consequência, né? Vamos supor, se dois jovens tendo relação sexual é pecado. Agora, qual vai ser a consequência deste pecado na vida deles e qual que vai ser a consequência da traição, né? É claro que talvez se for olhar a consequência
do adultério, que leva a uma traição, até uma separação, ela vai ser mais grave. Por quê? Mais devastador. Ou é devastador, porque você destrói uma família, talvez tem filhos, tem crianças, né? É muita situação que envolve. Envolve inocentes. Exatamente, né? Então, nesse sentido, podemos dizer assim que a traição, ela é mais grave do que o adultério, né? A traição ali mais grave do que o pecado contra a castidade. Talvez olhando pelos danos que isso vai causar. Porém, os dois são pecados. Deixar isso bem claro, né, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que o padre falou que isso não, os dois são pecados, porém um pode ter uma consequência maior do que o outro, né? É verdade, boa a sua colocação. Entende? Padre, também é muito comum, cada vez mais frequente entre os jovens, as relações homoafetivas, né, homossexuais, né? Menino com menino, menina com menina. Houve uma leve sinalização da Igreja Católica acolhendo isso tudo. Eu acho muito importante esse respeito, né? Porque tem gente que nasce com essa questão hormonal e né? Questão física mesmo, né? De ir para se apegar pelo mesmo sexo. Mas também eu acho que há uma campanha de deixar isso muito normal. A normalização disso é muito intensa, o senhor não acha? Então, hoje existe aquela questão de você querer forçar algo, parece, né? Então, o respeito sim, né? Respeitar o outro. Primeiramente, quando se traz para o lado religioso, para o lado espiritual, todos são filhos de Deus, né? Todos têm a mesma dignidade, né? Todos são filhos de Deus. Agora não dá para a gente querer inverter as coisas, né? Talvez dizer assim, o que é certo hoje é errado, o que é errado é certo, né? Então nós temos que ter esse cuidado para não ter que forçar o outro, né? Isso, não só nessa situação aí da sexualidade, que nós estamos falando desta linha de pensamento, mas tem muitas coisas que parece que eu acho que, porque eu acho que ele é certo, todo mundo tem que concordar comigo, e eu tenho que, não, quase nessa linha mesmo falava do pecado, o que é errado, o que é certo, mas eu respeito o pensamento do outro. Olha, igual você falou, vamos pegar na linha da homossexualidade, tem pessoa que ela já nasce com isso, eu diria assim, a pessoa já nasce, não é que ela quis fazer, eu quero ser isso, às vezes ela não quer ser isso, às vezes ela é isso, né? Eu quero ser tal coisa, esse é um querer. Agora não, eu sou isso, né? Eu já sou, faz parte da minha essência. Então eu tenho que entender o que de fato eu sou isso mesmo, já nasci assim, faz parte, né, da minha essência, ou eu simplesmente eu gosto de ser isso, eu quero ser isso e vou ser isso como opção, como escolha. Tem coisa que nem é opção nem escolha. Já está comigo, já nasci com isso. Por mais que eu não quisesse ser, que eu não desejasse ser, eu não tenho o que fazer. O senhor já ouviu a expressão saiu do armário? Já. Então, as pessoas no passado viviam no armário, muitas. Porque era muito feio aparecer, se mostrar para o mundo daquela forma, da forma homossexual. E como isso causou sofrimento, agora sendo bem sincero, na vida de muitas pessoas. Inclusive, tempo que nós estudávamos, aquele menino, ou aquela menina que tinha um jeito um pouco diferente, ela era muito humilhada porque então pode ser daquele jeito, não é verdade? Isso. Só que agora hoje inverteu um pouco, hoje parece que você acaba sendo aplaudido, né, por você, mas por causa que foi muito oprimido, né, demais, hoje com uma certa libertação, não sei se pode dizer isso, né, então parece que você começa a querer até aplaudir demais essas situações, mas porque no contrário, pessoas entravam em depressão, cometiam suicídio, porque vivia sob uma pressão que ela não conseguia lidar com aquilo, né? Então parece, devia essa expressão, parece que depois que sai do armário, dá uma liberdade, um alívio, né? Porque você vivia pressionado, né? Você forçado a ser uma coisa que de fato você não conseguia ser. Agora hoje, volta de novo, com esta época que estamos vivendo, até para isso se tornou um pouco mais fácil também, né? Hoje você será acolhido. A Igreja Católica em Laranjeiras do Sul tem acolhido bem os homossexuais? Olha, a igreja em si, ela é mãe.
pega um termo assim, se a igreja é mãe. Nenhuma mãe, ela vai abandonar o seu filho, não importa o que ele fez, o que ele errou. A mãe, ela está sempre tentando cuidar do seu filho, não importa, né, o que ele decidiu a ser. Então a igreja, enquanto mãe, ela tem que acolher a todos, né? Aham. E não importa se o pecado que ele cometeu, desde que, claro, a gente vai trabalhar muito a questão do arrependimento também, né? Mas a igreja é mãe, ela acolhe, temos que acolher. Uma das coisas que às vezes foi mal entendido aí, até com relação ao Papa Francisco, e quando fala assim, a igreja vai abençoar os homossexuais. Claro que vai abençoar e sempre abençoou e sempre vai abençoar. Agora é diferente entender como matrimônio, né? Casamento, né? Se chega um casal, né, duas pessoas homossexuais, fala, "Pai, o senhor nos dá uma bênção?" Claro que eu vou dar uma bênção. A gente dá bênção em tantas coisas, vamos pensar assim, né? Não, Sim. né? Como que eu vou negar a bênção para as pessoas? Não, claro que eu vou dar a bênção. Agora, entender isso como sacramento, como matrimônio, já é outra coisa. Mas a igreja, ela precisa acolher sim, e talvez são os que mais precisam de ser acolhidos hoje, é este grupo. Porque muitos jovens afastam da igreja, inclusive, Aham. porque parece que a igreja exclui eles, porque a igreja vai me excluir porque eu tenho esta opção ou essa orientação sexual, então a igreja não me ama, então eu não vou mais para a igreja. E o senhor não acha que a igreja ainda vai ser flexível de um dia realizar esse matrimônio? Olha, eu acredito que não, porque daí tinha que mudar toda a teologia da igreja, toda, né, essa questão, né? Porque apesar que hoje mesmo os casais héteros não vivem isso, mas uma das funções do matrimônio, claro, principal seria a geração da vida, né? Aham. A procriação. A gente sabe que tem muitos casais héteros que não cumprem também esta função, que dá várias reflexões, né? Mas eu não sei, claro, vamos saber daqui lá muito tempo, depois nós já tivermos morrido já, né? Não sei, Talvez, né? talvez, mas Talvez se curve. eu penso que não, que eu acho que porque a reflexão do matrimônio para a Igreja Católica, ela é diferente, né? Então não tem como, né, toda a teologia sacramental, né? Então eu penso que isso é muito difícil, isso acontecer, né? Mas não vou dizer que isso seja impossível, mas eu falo que é algo assim. Hoje eu diria que seria impossível, Aham. enquanto entender isso como matrimônio, da forma que nós entendemos o matrimônio, como casamento, né? Então é um pouco mais difícil. É. O senhor falou há pouco do Papa Francisco. Eu gosto muito do Papa Francisco. O Papa, para mim, é um exemplo, assim. Foi muito bom ter respirado o mesmo ar que ele respirou nessa atmosfera. Eu sou muito orgulhoso de ter vivido no mesmo tempo dele. De fato, eu falo isso de coração aberto. E quando o Papa morreu, eu fiz um vídeo. Eu fiz uma crônica audiovisual e postei na minha rede social. Eu recebi uma saraivada de crítica. O dia da canonização, não, o dia do conclave do Papa Leão XIV, eu fiz uma legenda assim, que o Leão seja tão valente quanto o Francisco. E aí eu recebi mensagens do tipo, já vai tarde, Papa comunista, vá para o inferno, que não sei o que. Isso. Eu fiquei aterrorizado com isso. Papa esquerdista, Papa não sei o que e tal. Como é que o senhor vê isso? Então, o que é mais triste, né, Luiz Roberto, é você entender que pessoas que se dizem católicas dizendo essas palavras. Eu diria, se for uma pessoa que ela não se diz católica, a gente até entende, né? Mas eu acho que quando brota de um católico, primeiro que essas palavras não fala para ninguém. Isso é verdade. Eu diria que você não falaria nem para um inimigo, nem para ninguém. Eu acho que essa questão da compaixão, né, com o outro, isso precisa acontecer. Mas quando você... Porque hoje tem uma ideia assim, que eu acho muito engraçado. Esse me representa, esse padre me representa, esse padre não me representa. Esse bispo me representa, esse bispo não me representa. Esse papa me... É como que
o Papa, ou até Jesus Cristo, Jesus Cristo não me representa, né? É como se alguém fosse obrigado ali para me representar. Não, ninguém é obrigado a me representar, né? O Papa, ele está ali, né, instituído pela igreja, né, escolhido pela igreja, pelos cardeais, e a partir do que ele foi escolhido, é seguir a orientação. Agora, não, esse não me representa, mas quem me representa? Aquele que faz as minhas vontades, que pensa igual eu. E hoje, infelizmente, né, nós não entramos nesse assunto, é um assunto muito espinhoso, acaba envolvendo questões políticas pelo meio, né? É. Então isso vai entrando em muitas situações. Mas eu fico assim, igual você falou, eu fui muito feliz de ter sido ordenado padre no pontificado, chama pontificado, no pontificado do Papa Francisco. Portanto, até hoje eu sofro em dizer o nome do Papa Leão nas orações da missa, porque eu fui ordenado em agosto, no início do pontificado do Papa Francisco, e o único Papa que eu conheci sempre era Papa Francisco. Então, na minha cabeça, no meu inconsciente, pelo Papa vem Francisco, né? Entendi. Aí eu tenho que voltar a Leão. Então, é um homem muito sábio, inteligente, um homem assim que deu vida para a igreja, né? Escancarou a nossa igreja assim, acolhendo as pessoas. E tem uma frase dele que eu acho muito bacana, até quando você falava ali, eu até estava lembrando dessa frase no momento da nossa fala, porque ele diz assim: eu prefiro uma igreja suja, ferida, machucada por ter saído para a missão, do que uma igreja mofada, né, por ficar preso, guardado, né? Então, por que eu estava lembrando disso? Porque assim, ó, quando você se expõe demais, você corre riscos, né? Tudo que você se expõe, você corre riscos. Então, às vezes é mais fácil você se fechar. Jesus se expôs. Jesus se expôs, e por isso ele foi muito criticado, né? Jesus se expôs, né? E o que aconteceu com Jesus? Foi crucificado, Jesus foi ignorado por muitas pessoas. Então, quando você vê alguém criticando, falando mal do Papa, falando mal de alguém, não é novidade nenhuma. Porque Jesus também foi criticado. Jesus recebeu muito título, comilão, beberrão. Alguns falaram que ele tinha até um demônio, né? Falaram muitas coisas a respeito de Jesus. E Jesus gostava de um vinhozinho, né? eu acredito que era provável que ele tomava, né? Claro, foi provável, né? Porque era meio que cultural, né? Tomar um golinho de vinho, né? Então, eu penso assim que ele bebia sim, estava na mesa com as pessoas, ele comia daquilo que as pessoas ofereciam, né? Jesus é fantástico, né? Nesse sentido, ele era muito próximo, né, com as pessoas. Eu imagino Jesus no fim de um dia de peregrinação, se deitando sob um pé de oliveira e tomando um vinhozinho, aí. Olha, se ele fazia isso, ele tinha bom gosto, né? Claro, eu sou um bebedor de... O senhor toma vinho, padre? Olha, eu não sou muito apreciador de vinho, não. Confesso pra você. Aquele vinho da igreja é vinho de verdade? É vinho de verdade. Com álcool e tudo? Com álcool e tudo. Pode acontecer que algum padre, por algumas situações, tem um vinho próprio que não tenha álcool, né? Mas porque se você não tem álcool, não é vinho, né? Mas é só um golinho, né? Sim, é só um golinho. Porque assim, se não tem álcool, daí é suco, né? Então, não é suco, é o vinho mesmo, tem que ser vinho. E o senhor chega lá na casa paroquial e completa o drink ou não? Não, é igual eu até falei, eu não sou muito tomador de vinho. Eu tomo vinho, primeiro que o vinho, para mim, ele embriaga mais do que, claro, entre a cerveja e o vinho. Eu não sou nenhum alcoólatra, mas, claro, no inverno ali, tomar um vinhozinho até que às vezes melhor do que a cerveja. E no verão o senhor toma uma cervejinha? Prefiro a cerveja do que o vinho. Né? Uma cerveja. A minha mãe não pode escutar eu falar isso, porque ela não vai gostar de saber que eu tomo uma cervejinha. Mas ela desconfia que eu tomo, né? O senhor tá pecando não por tomar a cerveja, mas por mentir para sua mãe. Porque assim, ó, lá em casa, agora você mudando rapidamente a conversa, meu pai é alcoólatra, então lá em casa eles têm um pavor de quem toma bebida de álcool. Sim. Então, quando eu vou na casa dos meus pais, eu não tomo na casa dos meus pais. Quando eu tomo, que o povo acha engraçado, né? Eu tomo numa xícara, que daí eles não sabem o que eu tô tomando ali dentro, né? Eles pensam que é café, né? Outro pecado. Não, mas eu faço isso só pra brincar. E eles sabem que... Imagina todo mundo tomando cerveja. Ali os irmãos, tudo. E eu com uma xícara na mão. Claro que eles sabem que ali dentro tem cerveja, né? Mas assim... O senhor já tomou algum porre alguma vez? Não. Eu já senti a tonturinha. Senti aquela tonturinha. Mas assim...
Parece que é até engraçado, né? Parece que, só abrindo a eu tô brincando aqui agora, né? Mas deve ser engraçado quando você bebe demais, que você não sente o teu corpo, né? Deve ser uma sensação. Eu nunca tive essa sensação, eu nem quero ter, né? Mas Tá quando você bom. toma assim que você não consegue ter o controle, né? Deve ser uma. O senhor decidiu ser padre com que idade? Olha, a decisão mesmo assim, eu vou pro seminário com 23 anos. Hum, 23. Porém, antes eu tinha esse desejo, esta vontade, mas muitas dúvidas. A decisão veio mesmo forte aos meus 23 anos de idade. aham. E antes disso, o senhor namorava? Tinha uma vida normal? Então, a primeira paquera que eu tive, que os adolescentes agora tapam os ouvidos aí, não pode escutar, né? Eu tinha 14 anos. Namorou cedo, hein, padre? Não, mas era mais uma paquera, era um namorico assim, uma coisa muito de adolescente, de criança, sabe? Inclusive quase apanhei da minha mãe por causa disso também, por causa da idade, né? Mas assim, eu morava num lugar pequeno, comunidade rural, era Uhum, líder de comunidade, então uhum. a gente era muito respeitoso, sabe? O namoro lá da minha época ali não era igual os namoros de hoje, né? Era muito de respeito, né? Não tinha essa questão. Hoje você conversa com a pessoa hoje, se duvidar hoje mesmo, o máximo amanhã, já tem relação sexual. Nossa conversa anterior, né? Você falava Uhum, pouco ali, né? uhum. Não, mas no meu tempo não. Meu tempo era diferente. Então tive paqueras, gostei de alguém, me apaixonei sim, né? Não escondo isso de ninguém. Agradeço a Deus por isso. Uhum. Por que que eu agradeço a Deus por isso? Porque eu costumo dizer, Luiz Roberto, que na vida você só ama uma pessoa de verdade. Tá? Agora vamos falar um pouco momento romântico aqui agora. Aqui, Eu né? também acho A isso. gente só ama uma pessoa de verdade. Tem pessoas que estão já no, não sei qual relacionamento, que ele está em busca deste amor. Ele não encontrou este amor. E se já passou? Esse que é o problema, né? Se já passou. Então ele vai estar sempre nessa procura. Aham. Mas por que eu estou falando isso? Porque como eu amei uma pessoa de verdade e não deu certo eu casar com ela, hoje parece que eu sou mais livre com isso, entende? Eu sei que essa pessoa, a minha já ficou, né? Não tá lá. Então é mais fácil lidar com essa situação. Como é que a sua ex-namorada pensa sobre o senhor hoje? Puxa, perdi ele pro sacerdócio. Eu, Será que é assim? eu acho que ela fala assim: olha, o que que eu perdi, né? Olha o que que eu perdi. É brincadeira, né? Mas eu acho que não vamos entrar nos detalhes das conversas aqui, né? Mas na época foi assim algo escolha de ambos, né? Aham. Ela teve a escolha dela, eu tive a minha escolha também, né? Então foi algo assim muito maduro, né? Eu falei assim, olha, não é assim. Eu vou, até porque ela acabou se envolvendo com uma outra pessoa na época. Claro, não foi isso que motivou eu a ser padre, porque eu já tinha esse desejo, né, dentro de mim, vamos pensar assim. Uhum. Mas tudo aquilo foi um meio que fortaleceu. Então aquilo que parecia uma tragédia lá no passado, hoje eu vejo como foi a mão de Deus que ajudou que tudo Claro. acontecesse para que eu chegasse a ser o que eu sou hoje. Então, Lógico. às vezes no momento ali foi ruim, foi. Por isso que tem coisas que acontecem hoje na nossa vida e a gente não entende, a gente só vai entender depois. Por mais difícil que seja a situação, no momento a gente não entende. Mas O senhor depois, sofreu muito por amor? confesso que sim. Teve uma época, Luiz Roberto, que eu não podia nem escutar uma música, É, uma sertanejona. sertanejona. Tem uma do Mato Grosso e Matias. Como é que é a música? Ela fala assim: ah, como eu quero te Ai, encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Essa daí, né? essa te machucava. Essa me machucava, né? Porque tem aquela parte. Tentei te esquecer, não deu. Mas é que você não esquece, vamos ser bem sinceros, não podemos mentir, né? O senhor é um padre afinado. Olha, mais ou menos, né, Luiz Roberto? Mas não esquece. Eu acho que o amor verdadeiro você não esquece. Você respeita. Se você não casou com o amor verdadeiro da tua vida e casou com outra pessoa, você vai respeitar aquela pessoa com a qual você casou. Mas aquele sentimento que você tinha pelo teu amor verdadeiro vai ter. Por mais que você não casa com o teu amor verdadeiro, porque A é apaixonado por B e B é apaixonado por C. Puxa, não fecha. Não fecha, não é recíproco, não é bom quando é recíproco. Mas você vai. O senhor acredita no destino ou que a gente faz o próprio destino? Então, o destino é um pouco complicado. Eu, quanto padre, eu vou dizer assim, eu acredito mais na providência divina, né? É. Porque o destino, a opção de ser destino, parece que está tudo já
meio que determinado, né? Tudo escrito, Tá tudo não importa o escrito, que né? você faça. Porque se é destino, então não precisa fazer nada, então ficar braço cruzado, porque já está determinado, né? Então eu não acredito, sim, que é destino, né? Mas eu acho que Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então por isso que eu falo, sempre você confia nas mãos de Deus, deixa acontecer, né? Sim. E assim vai. Muito bom. Eu estou gostando muito de conversar com o senhor. O nosso programa já vai se encaminhar para o final, mas está muito legal. O senhor é uma figura abençoada mesmo, assim, passa um carisma muito legal. Eu acho que as pessoas vão, já te veem com bons olhos, mas tem gente que está nos vendo agora e que não é católico, talvez não tenha tido contato ainda com a sua palavra, com o seu jeito de ser. E essa é uma oportunidade. O nosso podcast, ele é um oferecimento dos postos de serviços Rinaldi e o Shell Select. Autobrás, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Prefeitura de Marquinho, acesse marquinho.pr.gov.br. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. E Chaves Miller, tudo em chaves e carimbos. Padre, voltando para Jesus, o senhor acha que se Jesus voltasse hoje, ele seria acolhido ou apedrejado por muitas pessoas que frequentam a igreja? Eu penso que vai repetir o mesmo que aconteceu com ele quando ele veio a primeira vez, né? Se ele voltasse de novo de modo humano, eu acho que hoje ainda seria um pouco pior, porque aquela ideia, não, um pouco da nossa conversa anterior, isso que ele está falando não me representa, né? Isso que ele está falando eu não concordo, né? Porque nós somos muito daquilo que vem ao nosso encontro. Se me faz bem, se vem de acordo com as minhas ideias, eu aplaudo, eu abraço, eu acolho. Mas não pensa igual eu, então eu vou abominar, né? Eu vou excluir. Então eu penso assim que Jesus vindo ao mundo, ele ia ser rejeitado por muita gente. Para usar um termo de agora, Jesus seria cancelado. Ele seria cancelado, porque nós formos olhar uma expressão de Jesus, que ele dizia, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, né? Ou seja, Jesus veio justamente por aqueles que ninguém queria, né? Se Jesus viesse hoje, aonde que ele ia? Quem que ele ia abraçar? A nossa conversa anterior. Claro que ele ia acolher os homossexuais, claro que ele ia acolher os pecadores, aqueles que todos nós hoje julgamos, excluímos ou condenamos. Ele vai vir para salvar, porque Jesus veio justamente para salvar. Então, ele veio para quem precisa de salvação. E quem que precisa de salvação? Somos nós pecadores, né? Então, na época de Jesus tinha os perfeitos, né? Os mestres, os doutores. E foi com este povo que Jesus mais sofreu, porque eles eram muito inteligentes, eles já tinham todas as coisas pré-organizadas, então eles não quiseram acolher a novidade. E quem acolheu a novidade? As mulheres, que era rejeitada, os pobres, os doentes, os pecadores, aqueles cobradores de impostos. Então, esses acolheram a mensagem. Os simples, os humildes. Os arrogantes não acolheram. Então, se Jesus viesse hoje, muita gente também não ia acolher ele. E, com certeza, ele também ia ser condenado à morte, justamente por ele fazer essa escolha pelos mais fracos, os mais pobres, os mais humildes. Tem um gesto de Jesus, né, que foi eternizado, que é defender uma prostituta que estava sendo apedrejada. Hoje, padre, nós temos, assim, muitas garotas de programa, muita gente, hoje não é mais garota de programa, é garota do job, usar uma expressão americanizada. Ganhando a vida, tendo a sua remuneração através do sexo. Como é que o senhor vê isso, padre? Então, essa seria uma situação gritante, vamos dizer assim, né? É difícil falar isso, né? É um assunto talvez bem polêmico, né? Mas aqui, um pouco nós já falamos lá atrás.
Jesus, quando ele estendeu a mão para aquela mulher, porque era de fato uma sociedade machista, Aham. porque trouxeram só a mulher para ser apedrejada, ela estava cometendo adultério, né? Então, mas ela estava cometendo adultério com quem? Né? Ela estava com o homem, mas não trouxe o homem que estava com ela, só trouxe ela, porque a lei falava que tais mulheres devem ser apedrejadas. Aham. Só que Jesus acolhe aquela mulher, ele inclina-se, pega ela pela mão, levanta e deixa uma mensagem: olha, vá e da agora adiante não peques mais. Deixa bem claro isso também, né? Então Jesus, ele abomina o pecado. Aham. Isso é certo. Jesus abomina o pecado. Mas é aquela ideia. Você dá banho na criança, você joga água suja, não joga a criança junto, né? Você dá banho na criança, você recolhe a criança e joga só a água. Então, Jesus abomina o pecado, mas ele quer o pecador. Ele veio para resgatar o pecador. Então, não importa qual o pecado que a pessoa cometeu. Se ela acolheu Jesus, se ela se arrependeu, se ela quer mudar de vida, Jesus vai fazer uma nova proposta. Né? Existem outros meios de vida também mais digna, né? Aham. Claro, não vamos entrar aqui no mérito da situação que se trouxe aí, né, dessas profissionais, vamos dizer assim, não vamos entrar, né? Mas assim, a única coisa que eu falo é que Jesus não ia virar as costas para elas, como não virou as costas para ninguém, Aham. né? Ele está ali para todos. Agora, Jesus era um cara fantástico. sim, Jesus era muito humano, né? Tem uma expressão assim, até acho que o padre Fábio de Mello que fala, ele era tão humano que só podia ser divino, né? Tão É. humano que podia ser divino. Porque Jesus se importava com as pessoas. Eu acho que o fantástico de Jesus é se importar com as pessoas. Aquelas que ninguém olhava, ele passou a ver alguém trepado numa árvore lá, o Zaqueu lá. Ô Zaqueu, desce daí, cara, vem cá, vamos conversar. Ou seja, Zaqueu pensou, nossa, ele me viu aqui, né? Ele me olhou, ele percebeu que eu estou aqui. Ah, passou lá um pecador, viu? Venha comigo, venha, né? Tipo assim, aqueles que ninguém enxergavam, Jesus enxergava, acolhia. Uma mãe levando um filho para sepultar lá, o filho único chorando, a viúva de Naim. Ele para todo mundo lá, ou não, vamos cuidar. O que está acontecendo com essa mulher? Ah, não, venha para a vida, né? Então Jesus, isso que eu falei, ele é muito humano. Jesus, o que mais me chama a atenção em Jesus Cristo, Jesus era altruísta? podemos dizer que sim, né? Porque o que me chama a atenção nele é isso, nem tanto os milagres que ele fez. Ele fez milagres, curou, fez. Mas eu acho que mais me chama a atenção a forma que ele tratava as pessoas, o ser humano de Jesus mesmo, né? O altruísmo é o gesto mais bonito, é o costume mais bonito no ser humano, na minha opinião. O senhor não acha que falta mais altruísmo no coração das pessoas? Mais benevolência? Exatamente, né? Hoje, né, compara a palavra o altruísmo, né? Podemos ver hoje quem chama de empatia também, né? Aham. Você se colocar na dor do outro, sofrer com o outro, né? Hoje as coisas, por mais que acontece lá na África, mas eu não posso ficar alheio aqui, aconteceu lá na África. Uhum. É um terremoto lá, morreu gente. Puxa, né? Eu acho que assim, quando uma criança morre, todas as mães sofrem junto, quando um jovem, então, sabe, você sofrer junto. Então, Jesus deve o termo compaixão, né? É padecer com o outro, sofrer com o outro, né? Jesus é muito da compaixão. Uma coisa que me dói e eu vejo muito é assim: ah, o governo dá dinheiro para pobre, ficar vagabundo, não sei o que, etc e tal. Claro que tem casos e casos, mas no geral essa mão estendida é providencial para muita gente. Outra fala que me enoja é assim: acolher esses venezuelanos, povo não sei da onde e tal, por que não faz pelo brasileiro? Mas nós somos um só povo, não é isso? Isso é bem difícil, né? A gente entrar nesses assuntos, né, Luiz Roberto? Mas se você for olhar do lado cristão, da compaixão, somos todos irmãos. Só somos de países diferentes, línguas diferentes, né? Mas somos todos filhos de Deus, todos Sim. merecem. Só que a gente tem muito essa questão, né, do meu, né? Que a gente acha, não, esse é só nosso, não posso repartir com o outro, né? É. Mas sobre essa questão de ajudar do dinheiro, do governo dar dinheiro para os pobres, talvez a única coisa que talvez o pobre em si não vai saber administrar bem esse dinheiro, que é a mixaria que ele recebe. Mas se for olhar, não é só o pobre que recebe dinheiro do governo, não, né? É, todo mundo. Todo O mundo. senhor, eu, Sim. né? Né, hoje, ainda bem que, né, o Brasil tem, não sei se outros países, né, dá oportunidade para alguém, né, até para o empresário. Às vezes ele recebe um fundo lá, um valor para ele poder, né, levar em casa. Então,
Só que às vezes a gente critica porque de dar esse valor pro pobre, mas se ele não... Será que eu prefiro ver ele passando fome, então, ele morrendo? Ah, mas não tem como, senhor. Acho que você tem que ajudar que o outro tenha vida, tenha Claro. vida digna, né? Claro. Então eu penso desse lado, né? Olhando pro lado cristão, que eu tô falando aqui, gente, né? Primeiramente tem que ter, eu sou padre, e tô falando pro lado cristão, e estou olhando como, eu penso assim, como Jesus viria, como Jesus ia enxergar isso, né? Por exemplo, ele vai dizer lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão, estive doente, me visitaste. Então, isso é ser cristão, não é outra coisa, né? Então, Sim. é claro que a Bíblia, ela tem mensagem para todos, né? Você pode... Só que às vezes eu pego só aquilo que eu gosto e fico usando aquele trecho porque... Vamos pegar aquela frase. Esse capítulo me representa, então pega esse capítulo para mim. Não, esse capítulo não me representa, então eu vou... Não, você tem que pegar o todo da Bíblia, não é só pegar uma parte que eu gosto. Não é questão de gosto, né? Eu vou muito para aquilo que eu gosto. Eu gosto disso, então é assim, não, mas não é questão de gostar. É aquilo que é a verdade, né? Você tem que trabalhar com a verdade. Padre, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ganhar o reino dos céus, de fato? Ai, né? Aqui nós temos que ver, não vai ter tempo para explorar isso, né? É que até essa expressão hoje, que a gente fala do camelo, não seria em si o camelo mesmo. Não sei se você viu alguma coisa sobre isso, né? O camelo é uma corda grossa que é para atracar o navio, que segura o navio, não é isso? Então, hoje é difícil a gente saber o certo, porque aquela ideia, você vai pegar o texto, a história, você não sabe o que de fato quis dizer. Mas alguns estudiosos vai dizer que esse camelo fosse essa corda, né? Uhum. E não... Outros vão falar também que tem várias explicações sobre este camelo. Mas assim, sobre a salvação do rico, a salvação é para todos. Ou seja, assim, a salvação é para o pobre e para o rico. Então, Jesus já veio abrir as portas do céu, a porta do céu para nós. Então, o que vai fazer eu entrar no céu não é ser pobre ou ser rico, é a minha bondade. Uhum. Né? Claro, primeiro a minha fé, é eu crer, é eu buscar a Deus, né? Existem muitas pessoas que têm bens materiais e são muito generosos, são solidários, né? Usa até da sua riqueza para fazer o bem para as pessoas, para salvar a vida. Aí sim, você está usando o dinheiro, a sua riqueza, para salvar vidas. Isso é importante. Mas a avareza há de ser pecado, né? Exatamente. Agora, porque tem até uma expressão assim, né, Luiz Roberto? Fala que tem pessoa que ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Se tirar o dinheiro dela, não tem mais nada, né? Não sobra nada. Não sobra nada. Mas nós temos muitas pessoas que elas têm seus bens materiais, ela usa isso para ajudar as pessoas, né? Para dar vida digna para as pessoas. Claro que os ricos se salvam, mas desde que seja, né, não seja uma pessoa orgulhosa. É o pecado, porque assim como o rico pode não se salvar, o pobre também pode não se salvar, porque não é porque eu vou me salvar, não é porque eu sou pobre, ou eu vou não me salvar porque eu sou rico. Vai ser o meu modo de viver, seja enquanto pobre, seja enquanto rico, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que a salvação, ela é para todos. É escolha, porque Jesus já morreu para nos salvar, agora eu tenho que aderir a ele, né? Então, claro. Padre Sebastião José Goulart, bonito seu nome. Sebastião José Goulart. Uma vez eu era secretário de comunicação social, vou falar olhando aqui para aquela câmera ali. Eu era secretário de comunicação social e mestre de cerimônias na inauguração de uma creche. E eu fui chamar o padre Sebastião e o chamei de João Goulart, que é o presidente da República, foi presidente do Brasil. E aí o prefeito à época, Alberto Silva, me deu uma olhada meio que de esguelha. Eu falei, não reclama, porque eu elevei ele de padre para presidente. Seria uma boa um padre presidente, né? Não sei se seria uma boa, né, Luiz Roberto? Depende do padre, né? Eu acho que foi nessa mesma inauguração que houve outro fato muito interessante. Eu não posso contar quem, né? Mas lá, depois que estava à frente lá, eu acho que eu devia estar com uma cara muito triste lá, sabe?
que uma pessoa chegou para mim assim, me deu os parabéns e falou assim, foi essa creche que foi da professora Abigail ou não foi nessa? Essa eu tive também, mas a que eu me refiro era a creche onde era o seminário. Ah, Que a prefeitura comprou o imóvel e transformou em creche. Foi lá que eu lhe chamei Foi lá que você me chamou? de João Goulart. Não, porque naquela outra lá, Eu também estava lá. eu tava ali assim, bem lá, né? De uma pessoa que não era muito de frequentar, ela pensou que eu era o filho da Da professora. tia Bega. Tia Bega, a qual está sendo a creche homenageada. Ela chegou, me deu um abraço e deu um sentimento, falou que a minha mãe era uma pessoa muito boa, né? E eu ali não sabia se eu falava a verdade pra ela ou não, né? Fiquei ali. Teve isso, então? Teve isso. De repente alguém chegou e falou assim, viu, ele é o padre. Até hoje que eu não encontro com essa pessoa, a gente dá risada por Que isso, legal. né? Porque... Muito bom. Padre, fora longe do altar, quais são os seus costumes, seus hobbies nos momentos de lazer? O que o senhor gosta? De matar um porco. Isso. Agora, os protetores dos animais agora Não, vão excomungar, mas né? porco pode, né? Inclusive, ontem eu estava numa família carneando um porco. Fizemos salame, Aham. piquei torresmo, fritamos. Eu gosto muito dessas coisas. Gosto muito de jogar cartas. Aham. Inclusive uma canastra vai Isso. bem, né? Uma canastrinha vai bem. A dinheiro não. Dinheiro não, né? Dinheiro não. Eu não gosto nem de jogar cacheta. Primeiro, cacheta eu não gosto porque eu gosto de sentar à mesa pra jogar. Cacheta e ficar correndo, né? Daí não é jogo. É. Tem que sentar, mas não gosto de jogar a valer, nem aconselho jogar a valer, né? Eu também não gosto de jogo a valer. Tem que jogar pra brincar, né? Ali, fazer amizade, conversar, isso é muito bom. Já gostei muito do futebol, mas hoje gordo e lerdo, então futebol só pra se machucar, né? O Mas senhor tem cara de corintiano. não, né? Não? Não me ofenda assim, não, né? Eu sei seu time. Sabe meu time? Por isso que eu lhe provoquei. Não, né? Inclusive é pecado mortal ser corintiano, sabe? Eu sou apostólico, católico, apostólico, romano e corintiano. Você é corintiano? Aham. Nossa, mas você tem um jeito de ser gente boa, mas corintiano, cara, como que pode? O senhor tá com a carteira bem guardada aí? Deixa eu me guardar aqui na chave do carro, tudo. Não, mas eu É São Paulino. trouxe pro São Paulo. E por culpa da minha irmã. Nós Aham. somos em 7 irmãos. Em casa tem 3 vascaínos, Aham. 3 são paulinos e um flamenguista. E o meu pai é fluminensista, mas não Uhum. acompanha muito. Sim. Se torce pro Fluminense, não deve gostar muito de futebol. Padre, o senhor gosta de animais, assim, tal? Opa, inclusive se você entrar lá no meu Instagram lá, eu tô muito andando de cavalo. No meu Instagram você não vai ver quase nada de padre. Eu tô pescando, andando de cavalo. Então vamos ver o senhor andando a cavalo aqui. Tem eu andando de cavalo aí? Vamos ver. Ai, ai, ai. Ah, Olha só, onde é isso aí? lembrando que isso aí não é que meu pai é fazendeiro, não. Isso aqui eu acho que é na propriedade do Pedro Cruz, ali no Colônia Santa Cruz. Eu acho que é ali, se eu não estou enganado. Eu vi um vídeo em que o senhor monta sem a sela. Nós não temos aí? Mas Tem. Isso é na casa dos meus pais. ali, ó, não é aquele cavalo ali? Não, mas isso aqui é lá em casa. Isso aqui é outro. Essa coisa tá veinha. Nesse daí eu montei em pelo para lembrar o tempo que eu morava no sítio lá. Faz pouco tempo. Narra essas fotos aí, ó. Onde é que é essa foto no canto ali? Essa aqui é na casa dos meus pais. Essa casa lilás é a casa dos meus pais. Uhum, E aí do cavalo aqui é perto da casa dos meus pais, mas é mais próximo da casa da minha irmã. certo. Que é lá no sítio, isso aí lá no... Aham, aqui uma celebração. Essa aqui foi domingo passado, essa de verde aqui, domingo passado, dos meus 12 anos de padre, o povo rezando pra mim. E ali em praça pública. Aqui eu acho que é da pastora, o jubileu da pessoa idosa, né? Estava na praça ali há poucos dias. Que lindo, eu gosto muito de idoso. E esse garotão, quem é? Esse aqui é pra ser eu, né? Quando tava de barba. Isso também é na casa dos meus pais, um lugar muito bonito. E aí? Aqui na Matriz Santana, né? Isso aqui. O senhor tirou a barba agora, né? Ressaltou o bigodão. Deixa o bigodão aqui, né? Aham, já reclamaram pra mim do seu bigode. Sério? Aham, olha, mas que aqui, meu Deus. Essas fotos não podem colocar assim, né? Bonezinho virado para trás, ali um capuz, estilosão. Essas são fotos alheias que a gente faz só pra brincar, né? Uhum, muito bem. Mas o bigode é verdade. As pessoas falaram, não, o padre vai me tirar a barba. Quando eu falei assim, ó, o padre vai estar lá no programa.
O padre não devia. Eu fiz uma postagem e o senhor ficou parecido com o Osmar Daga, o ex-secretário de Finanças. Alguém falou assim, é o Daga? É o Daga. Alguns falam que eu pareço o apresentador de programa lá, o Ratinho. Agora tá crescendo de novo, tá ficando já normal. Mas eu vi que o senhor tá cultivando. Até eu me estranho, às vezes eu olho no espelho, eu estranho quando eu vejo esse bigode, mas de vez em outra eu gosto de tirar a barba até pra cuidar um pouco mais da pele. Da pele, né? É bom tirar a barba um pouquinho, né? Eu tô com a barba já branca e a barba me deixa um pouco mais velho do que eu sou. Mas a barba é uma maquiagem pro homem, né? Exatamente. Tira as imperfeições. Eu brinco assim que de barba eu sou feio, mas sem barba eu sou horrível, sabe? É por aí, né? Boa. Padre, para finalizar, se o senhor tivesse 1 minuto para falar com os jovens de todo mundo, especialmente com os jovens, olhando para ele, o que o senhor diria? Então, eu digo para você jovem, inclusive aqui já vou pegar as palavras do Papa Francisco, é uma palavra que ele diz, não tenha medo. Hoje o medo toma conta de nós, né? Então, jovem, não tenha medo e não desanime, não desista, né? E como diz a palavra de São Paulo a Timóteo, que ninguém te despreze por ser jovem. Não desanime, não tenha medo, não se sinta desprezado, busque sempre a fé, busque sempre sentido para a vida. O mundo às vezes parece que ele é um pouco injusto, né? Existe muita maldade. Mas você, jovem, você é o presente, não o futuro, você é o presente. Nós precisamos de você. Precisamos muito de você. Seja em todos os setores, na igreja, na sociedade, na política, nós precisamos de jovens com determinação, jovens que se arrisquem mais, né? Jovens que amem de verdade, né? Que ame seus pais, ame os que estão do teu lado, na tua casa, na tua família. Não tenha medo. Deus chama você, Deus conta com você. Precisamos de você para fazer a diferença do mundo. Então, repito, não tenha medo, coragem, ânimo, dê as costas para aquilo que é o mal e enfrenta, né, o bem. Faça o bem, semeia a paz por onde você passar. Muito bem, padre. Muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um orgulho poder falar com o senhor e poder ouvi-lo a respeito de várias coisas da vida, da igreja, fora da igreja, poder saber dos seus hobbies, dos seus costumes, saber que o senhor é uma pessoa comum na acepção mais singela da palavra e ao mesmo tempo especial por ter exercido, por ter aceitado esse convite de Deus para ser sacerdote e para conduzir uma paróquia tão importante como a de Laranjeiras do Sul, a minha cidade, porque assim como o senhor deve se orgulhar de Nova Tebas, eu me orgulho de Laranjeiras do Sul, que é a minha cidade. E fico muito feliz de saber que a religião que conta com o maior número de fiéis, a igreja que recruta o maior número de fiéis, está bem conduzida e conduzida pelas mãos firmes de um jovem maduro e sereno como o senhor. Muito obrigado, padre. Obrigado, Luiz Roberto. Eu que agradeço aí de coração, tá? Estamos aí para aquilo que precisar. Valeu, pessoal. Nós conversamos hoje com o padre Sebastião José Goulart, que nos deu a honra de estar aqui no I9 Podcast. Até uma próxima. Valeu, até mais.